Muito boa tarde a todos, sejam todos muito bem-vindos à nossa 78ª Semana Oficial da Engenharia e Agronomia, a nossa SUIA, promovida pelo Confea, CREA-RS, Mútua. Eu espero que todos aproveitem muito o nosso evento, estejam aproveitando, muito o nosso evento. A gente começa a tarde de hoje aqui no Querência e Inovação com a palestra de Luiz Carlos Zancanella. A palestra do Luiz Carlos é sobre soluções inovadoras em certificação digital. E eu já quero, então, desde já chamá-lo ao palco. Seja muito bem-vindo, Luiz Carlos. Muito obrigado. Boa tarde. Boa tarde a todos. Eu gostaria rapidamente, antes de começar minha palestra, me apresentar sobre algumas características. Eu sou da SafeWeb, estou presidente do conselho do Grupo SafeWeb. O Grupo SafeWeb tem 25 anos, uma empresa que já tem uma certa idade no Rio Grande do Sul. O Grupo SafeWeb tem vários credenciamentos, esses são os credenciamentos que nós temos na infraestrutura de chaves públicas brasileiras. Somos a segunda maior autoridade certificadora em emissão de certificados, em volume de emissão de certificados. Trabalhamos com alguns outros credenciamentos que eu vou falar depois, né? Mas são todos importantes dentro deste nosso contexto. Quando a gente fala em certificação digital, se está falando de um universo, não se está falando especificamente de certificado digital. Certificação digital é algo mais amplo, é algo que transcende o conceito de certificado digital. Ele envolve algumas outras tecnologias e, em síntese, todas as tecnologias modernas que são utilizadas para a segurança da informação, que surgiram ali no início do século, da década de 80 e década de 90. O certificado digital é apenas uma dessas tecnologias que está envolvida. A tecnologia do certificado digital é que viabilizou a internet. Sem a tecnologia do certificado digital, que é a tecnologia de chaves públicas, não haveria condições de ter sido implantada a internet. Então, ela é importante. E tem outros conceitos que eu vou falar também. Certificado de atributo é um deles, que é um conceito extremamente importante, que pouca gente conhece, que pouca gente utiliza ainda, mas é um conceito que a tecnologia ela já existia também concomitantemente ao certificado digital no início da década de 80 e início da década de 90. O carimbo do tempo é algo fundamental, porque no mundo eletrônico, aquilo que a gente escreve num contrato, uma data lá, Porto Alegre, 10 de agosto de 2023, isso não vale como data. Isso é uma presunção de data. O que vale como data é a hora do Observatório Nacional, que o Observatório Nacional é a única entidade que tem autorização para dizer que dia é hoje, que hora é hoje, que hora é agora. Ou seja, a hora oficial ela só pode ser marcada pelo Observatório Nacional. E aí criou-se as autoridades de carimbo do tempo, vinculadas à ICP Brasil, que são entidades que possuem um relógio sincronizado com o Observatório Nacional, que ele faz um sincronismo de 4 em 4 horas, e atualiza o relógio dentro da autoridade de carimbo do tempo, e aí esse horário é o horário que tem que ser colocado nos documentos. Qualquer outra data por escrito não tem validade, não precisaria colocar essa data, mas a gente tem o vício de colocar essa data nos contratos e nos documentos. O ponto importante é a criptografia. A criptografia viabilizou a existência de documentos seguros. As tecnologias de criptografia evoluíram muito, principalmente com o uso das tecnologias envolvidas no certificado digital,
e hoje você consegue dar segurança aos documentos através da criptografia. E para juntar esse contexto todo, existem os protocolos chamados de protocolos criptográficos ou protocolos seguros. O que é um protocolo criptográfico ou um protocolo seguro? São protocolos que são desenhados para serem colocados dentro dos programas. Dentro de um sistema, você faz o código do sistema, mas você também coloca o código do protocolo, que é o código de segurança. Sem os protocolos criptográficos, não haveria condições de se fazer sistema seguro. E os protocolos criptográficos, eles envolvem essas outras tecnologias todas. Certificado digital, certificado de atributo, carimbo de tempo, criptografia, ou seja, é um conjunto de tecnologias que viabiliza se fazer sistemas seguros. Tá? Então, se a gente for olhar o que é o certificado digital, ele sozinho, que eu acho que aqui a maioria de vocês deve ter certificado digital, né, pela sua atuação profissional, ele é uma identidade eletrônica para a autenticação do titular no mundo eletrônico. Assim como nós temos a nossa identidade, a nossa carteira de identidade para o mundo real, onde a gente se apresenta e apresenta a identidade, você tem o certificado no mundo eletrônico. Você apresenta esse documento eletrônico e ele faz com que você seja reconhecido de uma maneira unívoca, ou seja, não existem duas identidades iguais no mundo. A probabilidade de existir é uma probabilidade de uma infinitésima, uma probabilidade muito grande, muito baixa. E também ele serve para assinar digitalmente documentos eletrônicos. Fazendo o quê? Garantindo a autoria. Quem é o autor desse documento? Quem é o responsável por isso? Né? Pela integridade, a garantia de que não houve modificação no documento. É algo que se consegue no mundo eletrônico, mas não se consegue no mundo do papel. No mundo do papel se falsifica, no mundo eletrônico não se falsifica documentos. E também o não repúdio. O não repúdio é que você não pode negar. Não se pode negar que aquele documento foi assinado com aquele certificado. Então, isso é uma característica bastante importante também. Muito mais prático. O certificado de atributo, que é outro, eu costumo dizer que existem três mecanismos que são tops, me fugiu a palavra, na engenharia de software. Três maravilhas da engenharia de software. O primeiro é sistemas operacionais, que o software é fantástico dos sistemas operacionais. O outro é planilha eletrônica, que a gente consegue fazer tudo com a planilha eletrônica. E o outro é certificado de atributo. Por quê? Ele introduziu um padrão internacional de interoperabilidade. Ou seja, não tem mais aquela história de que o sistema da folha não conversa com a contabilidade. Conversa. Qualquer sistema conversa com qualquer sistema em certificado de atributo. E ele serve para outras coisas. Ele serve para qualificar, por exemplo, o titular. Uma pessoa, um privilégio, um equipamento, qualquer coisa. Então, por exemplo, aí eu tenho uma pessoa física, né? Um eu ali em vermelho, e quais são os atributos que ele tem? Ele é engenheiro civil, ele é mestre, é doutor, é professor, é motorista, é leitor. Isso tudo são atributos, não são identidades. O fato de eu ser motorista não é uma identidade, é um atributo de ser motorista. Então, com o certificado de atributo, você pode fazer essas qualificações. Nos conselhos, você pode dizer que o engenheiro ele é um engenheiro civil com mestrado em estruturas metálicas, com doutorado em estradas, com características além daquela de ser engenheiro formado. E para a agronomia, da mesma forma. Então, você tem as características todas desse jeito. Agora, o porquê do certificado de atributo? Por que se usa certificado de atributo? Aqui são conhecidos como os 3 As
da segurança da informação. É a autenticação, ou seja, quem sou eu no mundo eletrônico? Quem sou eu perante um banco? Né? Eu boto lá a minha senha, se eu colocar a minha identificação e minha senha corretamente, eu sou o titular da conta. Posso não ser. Né? Alguém pode ter pegado a minha senha, a minha identificação e dizer que está se passando por mim. Né? Então, para provar quem sou eu apresento o meu certificado digital. Porque o meu certificado digital ele tem uma característica que só eu tenho. Quando a gente quer se autenticar perante alguma coisa, existem 3 algos para a gente se apresentar. Algo que eu sei, uma senha, algo que eu sou, uma biometria, ou algo que eu tenho, uma chave privada vinculada a um certificado. E essa chave que nem o titular conhece, ninguém conhece a chave, nem o titular conhece, ela é única, não existe outra igual. Então, com isso, você pode identificar de uma forma inequívoca. Olha, quem está usando essa autenticação é aquele certificado digital. Mas se eu dei o meu certificado para outro, eu sou responsável. Eu continuo como responsável. Autorização. O que eu posso fazer? Certificado de atributo. Será que eu posso, vamos pegar o exemplo, a Nancy pode assinar um documento em nome do CREA? Por que ela pode assinar? Porque ela é presidente do CREA. Mas onde que eu vou verificar isso? Que ela é presidente do CREA? No documento de posse dela? Ou eu posso fazer um computador perguntar para o outro? Um computador perguntar para o outro, aí você tem o certificado de atributo, que é um documento emitido pelo CREA, dizendo que ela é a presidente. Eu, como engenheiro civil, vou assinar um laudo, vou assinar um documento qualquer como engenheiro civil. Mas quem que diz que eu sou engenheiro civil? Eu sou o João da Silva. O certificado digital me diz que eu sou o João da Silva. Mas eu posso assinar um laudo como engenheiro civil? Aí quem me diz? É o certificado de atributo. Quem é que tem autorização para dizer que eu sou engenheiro civil? O CREA. Né? O CREA, o CONFEA, ele tem autorização. Então, ele emite um documento que tem um padrão de interoperabilidade, que é assinado digitalmente, ou seja, tem validade jurídica, e que diz que aquele engenheiro, aquele fulano, João da Silva, ele é engenheiro civil, então ele pode assinar documentos como engenheiro civil. E auditoria. Né? Amanhã, o ano que vem, daqui 50 anos, eu preciso conferir alguma coisa que alguém fez. O que ele fez? O certificado digital diz. Quando ele fez? O carimbo do tempo. Aí o carimbo do tempo vai associado à assinatura. E ele estava autorizado o certificado de atributo. Então, com isso, se automatiza todos os processos dentro, os documentos eletrônicos dentro de qualquer unidade. Né? E uma outra característica do certificado de atributo é que ele tem validade e ele pode ser suspenso, ele pode ser revogado. Por exemplo, a Nancy tirou férias. Se ela tirar férias, ela não pode assinar como presidente do CREA. Então, o que faz? Suspende o certificado de atributo dela, ela não assina mais nada em nome do presidente. Quem assina? O presidente interino. E dá uma validade da interinidade dele, 30 dias. Passou os 30 dias, ele deixou de ser presidente e a Nancy volta a ser presidente, sem fazer nenhuma modificação mais no processo. Quando a gente vai começar a ver as soluções dentro do Conselho, né, a gente começa a observar as ações, alguns dos documentos que o Conselho tem. As ARTs, os laudos, atestados, fiscalizações, etc. O que eu preciso usar para garantir a segurança dessa informação? O certificado digital, para ter a certeza da autoria. Certificado de atributo, para saber se ele tem poderes para isso. Carimbo do tempo, para ter uma validade temporal naquele documento. A partir daquele momento, aquele documento passou a ser válido. E o protocolo criptográfico, para garantir a segurança do processo. Os contratos, a mesma coisa. O receituário agronômico, que os agrônomos poderão assinar, né?
A questão da segurança da informação, aí o protocolo criptográfico, e que vai usar as tecnologias, uma identidade virtual do CREA, né? Eu tenho uma identidade, mas eu posso falsificar uma identidade do CREA, né? Posso falsificar o documento físico, eletrônico. Se falsifica dinheiro, por que não vai falsificar aquilo? E quanto à LGPD, também. A preocupação da Lei Geral de Proteção de Dados precisa escrever um protocolo criptográfico para garantir que não vai haver vazamento dos dados dentro do Conselho. Quais são os impactos da inteligência artificial nesse universo do CREA? Se a gente pensar no CREA como documentos, onde que a inteligência artificial vai nos ajudar? Tem várias coisas, mas eu coloquei apenas 3 aqui, né? A detecção de padrões, ou seja, tem documentos no CREA, escrito pelos profissionais, escrito pela área jurídica, escrito pela área de tecnologia. Então, ela pode fazer essa detecção de padrões e, a partir daí, definir novos documentos em cima desses padrões. Organizar processos. Você não precisa mais fazer trabalhos braçais para organizar processos. A inteligência artificial vai fazer isso. Já temos os contratos inteligentes, né? Contratos que são autoexecutáveis, que eles buscam informação do contrato e já renova o contrato, já faz a mudança de cláusulas. Olha, mudou uma lei lá que está influindo nesse processo. Muda-se os processos, muda-se os contratos. Imagina ter que mudar dezenas, centenas de contratos de forma manual. Não, a inteligência artificial vai fazer isso. Então, a inteligência artificial vai ter um impacto profundo nos conselhos e em cima de documentação. Não só nos conselhos, né? Vai ter influência em todas as empresas, em todos os documentos. E o que eu gostaria de deixar é que documento eletrônico não é só informação na forma digital, é informação segura na forma digital. Se ela não for segura, que garantia a gente tem? Nenhuma. Pode ter sido fake, pode ter sido criado, e a inteligência artificial vai criar o que se chama de os superfakes, né? Ou seja, uma informação inválida com uma credibilidade da inteligência artificial e com uma certeza quase inquestionável. Muito obrigado.